E aí, gente? Me conta, você costuma ir pra praia? Tomar banho de mar, surfar? Hoje a gente tem um grande problema que é o lixo nos oceanos. São toneladas de materiais, principalmente o plástico, seja de garrafas PET, canudos ou até redes de pesca abandonadas, que levam milhares de animais à morte todos os anos. Tá, mas e de quem é esse lixo? De quem é a responsabilidade? Esse é o papo de hoje aqui no Foco Ambiental. Todos os anos, mais de 8 milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos, segundo a ONU. Se nada for feito, até 2050 teremos mais toneladas de plástico do que de peixes no mar. Os resíduos plásticos, os itens plásticos são os mais frequentes, os mais comuns no ambiente marinho. E por algumas características que eles têm. Uma delas é que eles duram muito tempo. E pelo fato de que muitos deles flutuam e acabam sendo dispersos pelas correntes para as mais variadas regiões do planeta. Dá a impressão que lixo marinho é só quem joga ali do barco, o pessoal na praia, mas não, né? Quais são as principais fontes? Bom, o lixo nos mares é uma questão extremamente complexa com várias fontes. Em termos gerais, a gente convenciona dizer que cerca de 80% do lixo que a gente encontra no mar vem do continente e 20% vem de fontes marinhas. Então você pode ter, por exemplo, pessoas que deixam o seu saquinho de lixo na calçada ou perto de um manancial, de um rio, e quando chove esse resíduo todo é levado embora. Ou mesmo quando você está andando na estrada, né, ou dirigindo na estrada, você normalmente vê pessoas jogando resíduos para fora dos carros. Nos primeiros 200 quilômetros da Castelo Branco, aqui perto de São Paulo, são retirados cerca de 1,5 toneladas por mês de resíduos. Se você multiplicar isso por todas as estradas que chegam e saem de São Paulo, você tem mais de 10 toneladas por mês, que pode chegar no mar. As diversas fontes e os diversos caminhos que eles percorrem dão para a gente uma ideia da complexidade do problema e das diversas estratégias para resolver esse problema. Então, para você lidar com lixo de pesca, é uma coisa. Para você lidar com cotonete na privada, é outra. Para você lidar com garrafinha na rua, é outra. Para você lidar com cigarro na praia, que é um dos principais itens que aparece, e que é resina plástica também, você também tem outra estratégia, que envolve não só o aparato público de dar serviços de coleta e tratamento de esgoto, serviços de coleta e tratamento adequado de resíduos sólidos, mas também de educação da população. O problema não é o plástico em si. Se eu substituísse os plásticos por qualquer outra matéria-prima, esses produtos deveriam ou terão certamente o mesmo destino, porque o comportamento inadequado do cidadão, a falta de uma coleta seletiva adequada oferecida pela prefeitura ou mesmo indústrias que não estão preparadas para reciclar os materiais terminam causando um problema de não ter destinação adequada para aquele resíduo. E o impacto é inevitável, ele vai ficar no meio ambiente. O excesso de lixo pode prejudicar e até levar à morte os animais marinhos, inclusive as aves. Segundo a ONU, 99% das aves marinhas terão ingerido algum tipo de plástico até 2050. Então, os animais estão lá nadando e de repente eles se emaranham numa rede que não está mais pescando para dar a pesca para o pescador. Ele está perdido. Então é uma perda de biomassa, uma perda de biodiversidade sem um aproveitamento pelo ser humano. Então daí que vem o termo pesca fantasma. Exatamente. Na pesca fantasma não existe esse aproveitamento. Ela fica só pescando e os animais morrendo. A proteção animal trabalha com uma das formas mais impactantes de lixo marinho, que são os petrechos de pesca abandonados, descartados ou perdidos nos oceanos. A gente estima que são 70% de todo o lixo no mar são esses petrechos. Por ano são 640 mil toneladas de petrechos que são jogados nos oceanos. Isso tem um impacto na vida marinha incomensurável. São mais de 136 mil baleias, golfinhos, tartarugas que são presas por esses petrechos todos os anos. Isso gera danos aos animais, então às vezes amputações, estrangulamentos, e muitos podem passar meses até anos presos nesses petrechos até virem à morte por fome ou então por afogamento. Mas e de quem é a responsabilidade? É um problema muito complexo e é por isso que ele é difícil de resolver sem um pacto na sociedade que envolva esses diferentes atores ou responsáveis por essa questão, que não é só a indústria, não é só o governo, não é só o cidadão, é todo mundo junto. O governo ele tem um ferramental muito grande que são as políticas públicas e no Brasil a gente tem a política pública perfeita, que é o Plano Nacional
de resíduos sólidos. Essa política nacional, ela dá os instrumentos para combater esse problema do lixo no mar, embora essa política não tenha sido criada em função do lixo nos mares. O problema é que a gente tem os gaps, as lacunas de implementação. E com isso a gente não resolve o problema. Tem também uma série de leis que podem ser desenvolvidas para garantir a rastreabilidade das redes de pesca. Então, muitas redes de pesca que são perdidas, elas não têm dono. Então, através de um mecanismo de rastreabilidade, onde aquela rede é identificada, a gente consegue saber quem foi que perdeu e aquela pessoa, aquela empresa é responsável por aquele petrecho. Então, isso é uma das coisas que o governo pode fazer. A indústria pode buscar pescado certificado, porque nós sabemos e temos muita evidência de que a pesca ilegal é uma das principais causas desses petrechos de pesca abandonados ou perdidos. Então, as grandes empresas de pesca e de varejo, elas têm que buscar fornecedores que sejam fornecedores legais e, sempre que possível, certificados. Então, todos esses entes, desde o produtor inicial da resina, que é a indústria do petróleo, no caso da cadeia produtiva dos plásticos, até quem consome e faz o descarte incorreto, precisa ser envolvido nessa discussão, né? Porque o mercado também tem responsabilidade sobre isso. A empresa que invasou e que está se beneficiando de invasar numa embalagem mais leve, ela também tem que se responsabilizar. A sociedade é uma parte importante nesse processo, para que a gente colete o plástico pós-uso e dê uma nova vida a ele através da reciclagem, e dessa forma a gente consegue recuperar ou reviver os grandes benefícios que os plásticos oferecem à própria sociedade num ciclo fechado que hoje chamamos de economia circular. Nós acabamos de lançar um relatório que faz uma análise das 15 principais empresas de pesca no mundo. E nós fizemos um ranking para avaliar o quanto essas empresas estão comprometidas e se engajando nessa temática e tomando um posicionamento. Então, nós somos consumidores e nós temos a responsabilidade de escolher os nossos produtos de uma forma responsável. Então, através desses rankings, as pessoas podem buscar aquelas empresas que têm uma menor pegada ambiental e que estão mais comprometidas com a questão da proteção animal. Mas se a gente ficar esperando para atacar a questão do lixo nos mares, a gente vai continuar tendo muito lixo nos mares ainda em 2050, 2100. Então, eu acho que não é isso que a gente quer. A gente tem que olhar essa situação com a gravidade que ela tem e olhar atacar todas as frentes possíveis, mas sem desconsiderar essa importância da gestão dos resíduos sólidos, que é premente crucial. Bom, gente, vamos fazer a nossa parte apoiando as iniciativas que ajudam a resolver o problema e cobrando a indústria e o governo. Esse foi o Foco Ambiental de hoje. Compartilhe a informação, porque só juntos a gente consegue fazer a diferença. Até a próxima!